Então, cara, o Rodrigo também falou aqui, Jesus falando, dá a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Vamos separar as coisas, né? Quando eu sei, a história, a gente está falando isso no carro, eu e o Rodrigo. A história mostra muito claramente que todas as vezes, sem exceção, que misturaram igreja e Estado, deu merda. Não mistura. Eu sou favorável à separação igreja e Estado. Não mistura isso, cara. Não mistura isso. Não vai dar certo nunca. Tem amigos nossos, evangélicos, que defendem que hoje, que se faça no Brasil, uma ditadura cristã. Que o Brasil tenha leis baseadas na Bíblia. Parece um erro mesmo. Não parece. Isso é uma estupidez sem tamanho. Como é que alguém... Mas eu não posso querer que meu país... que as pessoas com quem eu convivo, que não comungam da minha fé, sejam obrigadas, por lei, a seguir a minha fé. Isso é até antibíblico, cara. A Bíblia fala que quem convence é o Espírito, não é por força, não é por criação de leis, entendeu? Como se a pessoa quisesse impedir o outro de, entre aspas, pecar, né? Segundo a Bíblia, criando lei. Isso não tem base bíblica nenhuma. E eu não posso, de forma alguma, apoiar isso, porque, Igor, se amanhã a gente tiver um presidente muçulmano, ou budista, ou qualquer religião que seja, eu não vou aceitar seguir leis religiosas. Eu vou seguir leis, tipo, legais, leis que têm a ver com o país, a vida da sociedade, mas religião, velho, cada um segue a que quiser, ou não segue nenhuma se quiser, entendeu? Esse é o mundo que eu acho que é o que tem que ser. Eu concordo com ele, mas vou botar uma pimentinha aqui. A parte que eu concordo é a parte da separação igreja e Estado, tá certo? Porque o país tem que ser laico, até para que a religião tenha sua liberdade. E quando eu falo laico, é laico nos dois sentidos. Tanto no laico do teísmo, como no laico também do ateísmo. Porque, por exemplo, aí um outro ponto, você não entrou nisso aqui, que tem muitos militantes ateus também que, usando a questão do país laico, criticam qualquer postura, por exemplo, religiosa dentro de uma universidade pública, mas o ateísmo metodológico pode ser ensinado. Então, quer dizer, o laico é laico. Não é para falar de Deus nem para afirmar, nem para negar. Mas o sujeito, dando uma de inteligentinho, né, ele quer detonar com a religião dentro de sala de aula, mas ele quer dizer que isso é laico. Não, laico é não falar de jeito nenhum. Isso que é laico. Laicismo é isso. Então não vou falar nem para defender Deus, nem para atacar Deus. Agora, por outro lado, aqui que vem a pimentinha que eu queria usar, é que eu concordo com a questão de seguir o que o Cristo falou, mas pelo comprometimento com o Evangelho, eu não posso parar nesse ponto. Aí que entra, que muita gente vai entender por que às vezes o crente é um pouco chato. E eu entendo. Eu vou explicar por quê. Se o que o Evangelho falou, Igor, é verdade, é uma coisa tão importante que eu seria o seu pior inimigo se eu não contasse aquilo. Você entendeu? Lembra aquela menininha que salvou não sei quantas pessoas na praia lá quando teve aquele tsunami? Eu esqueci agora o nome. Não, tô por fora. Foi quando teve aquele tsunami que até virou caso lá na... Ai, gente. Oi? Eu vou lembrar o nome aqui. Eu sei que virou filme? Virou filme, inclusive. Tá. Mas foi nesse que virou filme, tem um caso de uma menina que ela salvou não sei quantas pessoas porque ela tinha prestado atenção na aula na escola, menina da escola primária. E a professora tinha ensinado sobre os tsunamis de geografia. E quando o tsunami vem, a água recua. E quando a menininha estava brincando com o pai lá, que a água recuou, ela lembrou da aula da professora e começou a gritar para todo mundo sair da praia. Eu sabia. Não é isso? Oi? Na Tailândia. E aí muita gente ouviu a menininha e saiu. E outros que não ouviram se lascaram. Aquela menininha parecia uma louca, porque a praia recuou. Puxa, que oportunidade legal ver estrelas e tudo mais. Olha, pode ir até lá. E a menina começa a gritar para sair, mas é porque ela tinha uma informação que se ela não desse, ia custar a vida de todo mundo. Então vamos ser coerentes. Se eu sou um arqueólogo, um teólogo, trabalho com a Bíblia, e acredito na Bíblia, e a Bíblia me fala o processo da salvação, a volta de Cristo, o juízo final, e eu não conto isso para você, eu sou a menininha na praia, sabendo da desgraça que vai acontecer, e caindo fora com minha família e deixando você se lascar. Sim. Agora, só que nesse exercício de falar para você que o tsunami vai vir, sem nenhuma evidência disso, tão tátil, a não ser o afastamento ali, eu vou passar por louco.
eu vou passar por um débil mental, por um chato. Então, a questão de fazer o bem que o Cléster falou é verdade, mas ela tem um certo limite. Uma vez tinha um rapaz que falou para Jesus assim, o que eu farei para herdar a vida eterna? Jesus falou assim, o que está nos mandamentos, né? Não está lá? Não matar, não roubar, tal. Aí o jovem virou para Jesus e falou o seguinte, mas isso eu tenho feito desde a minha juventude. Ele falou, ótimo, mas uma coisa basta a você. Vai lá, né? Vai, vende tudo que você tem, dá metade aos pobres, depois vem e me segue. Olha, nem vender e dar para os pobres era o ponto final. O ponto final agora vem e me segue. Então, se eu não chamar as pessoas para seguir a Jesus, eu não estou completando o meu trabalho. Aí, nessa questão, que é difícil o exercício, eu entendo a indignação do Cléster contra os políticos de um modo geral, alguém dizer que político é igual fralda. De vez em quando é bom mudar aí pelo mesmo motivo, né? Mas, por outro lado, aquela questão, será que eu também não tenho que exercer o sermão da montanha? Se o teu inimigo te obrigar a andar 1 milha, anda 2. Se alguém te bater na face esquerda, oferece também a direita. Quando Jesus pregou isso, e o Cléster sabe que ele conhece a Bíblia, o ambiente cultural da época era muito parecido com o do Brasil hoje. Muito parecido, porque você tinha os herodianos, que queriam manter a família de Herodes no poder. Você tinha os zelotas. Olha isso, família no poder. O que é que se lembra? O que é que se lembra isso? Já ouvi falar. Família que quer se manter no poder. Pois é, mas por outro lado você tinha também os zelotas, que eram... Agora vai ficar parecendo que estou jogando indireto para o outro lado. Os zelotas eram quase como se fossem grupos de sindicalistas, porque é isso mesmo. É isso só mesmo. ler Flávio José. É sempre assim. Era dos pesqueiros e tudo mais, que queriam, com a espada, expulsar Roma de lá e tirar os herodianos. Você tinha os fariseus, que era o partido meio lá, meio cá. Estava tudo muito dividido. E os romanos tinham, entre várias regras, por exemplo, aqui, se você estivesse andando, você é um judeu, eu sou romano, eu, por lei, posso obrigar você a andar carregando a minha mochila por 1 milha. Eu podia obrigar isso. Fora os impostos que eram... Nossa, muita coisa. Roma ia lá, muita gente cresceu. Eu estou escrevendo um livro sobre Maria Madalena, e a história de Maria Madalena, onde Maria Madalena foi criada ali em Magdala, em frente você tem a parede do Monte do Arbel, onde Herodes mandou matar muitos judeus. Muitos. Ela cresceu naquele ambiente ali. Era um poço, sabe, para explodir. Aí vem Jesus, que diz que é o Messias, e fala assim, devemos dar tributo a César? Todo mundo estava esperando assim, que ele fosse quebrar o pau. Daí ele falou assim, não, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O templo de Jerusalém está corrompido. Pedro, vai lá e dá a oferta do templo por mim e por ti. E no Sermão da Montanha, ele virou e falou, se o teu inimigo te obrigar a andar 1 milha, anda 2. Se o teu olho esquerdo te faz pecar e ir para o inferno, arranca o olho e vai para o céu. É lógico, é uma figura de linguagem. Aí que eu fico pensando, até que ponto eu, como cristão, vou dar argumento para o ateu de que essas palavras são mera retórica, que elas não têm valor prático. Essa que é a questão. É difícil, é quase impossível, se não for pela graça de Deus eu não faço, mas tem valor prático. Isso não estou falando para ser vaquinha de presépio, nem ter sangue de barata. Mas é aquela oração de São Francisco. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Não porque eu sou um cara legal. Não, mas porque a graça de Deus trabalha em mim e eu tenho... Eu vejo assim...